Os filhos de Deus são chamados a ser representantes de Cristo, manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor. Como Cristo nos revelou a nós o verdadeiro caráter do Pai, assim temos de manifestar Cristo ao mundo, o qual lhe desconhece o terno e compassivo amor. Em cada um de seus filhos, Jesus envia uma carta ao mundo. Se sois seguidores de Cristo, Ele manda por vosso intermédio uma carta à família, à cidade, à rua em que residis. Habitando em vós, Jesus deseja falar ao coração dos que não se acham relacionados com Ele. Os cristãos são postos como luminares no caminho para o céu. Cristãos que acumulam sombras e tristezas em sua alma, que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma falsa ideia de Deus e da vida cristã. Dão a impressão de que Deus não se compraz em que seus filhos sejam felizes, dando assim um falso testemunho de nosso Pai Celestial. Muitos, através da estrada da vida, pensam demasiado em seus erros e faltas e decepções, ficando com o coração cheio de amargura e desalento. Não é sábio ajuntar todas as penosas recordações da vida passada, injustiças e decepções, e falar tanto sobre elas e lamentá-las tanto que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Uma alma desalentada acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando sombras sobre o caminho dos outros. Graças a Deus pelos quadros luminosos que nos tem apresentado, enfeixemos todas as benditas promessas de seu amor, a fim de sobre elas poder deter continuamente o olhar. O Filho de Deus, deixando o trono do Pai, revestindo sua divindade com a natureza humana, a fim de resgatar o homem do poder de Satanás. O triunfo que obteve em nosso favor, abrindo ao homem a porta do céu, revelando aos olhos humanos a câmara onde a divindade manifesta sua glória. A raça caída erguida do abismo da ruína em que o pecado a submergira, e novamente posta em ligação com o infinito Deus, e depois de resistir à divina prova, mediante a fé em seu Redentor, revestida da justiça de Cristo e exaltada a seu trono, eis os quadros que o Senhor deseja que contemplemos. Quando nos inclinamos a duvidar do amor de Deus, a desconfiar de suas promessas, nós o desonramos e ofendemos a seu Santo Espírito. Quais seriam os sentimentos de uma mãe cujos filhos estivessem sempre a se queixar dela, como se ela os não quisessem ver felizes, quando o esforço de toda a sua existência era o seu bem-estar e proporcionar-lhes conforto? Suponhamos que duvidassem de seu amor, isso lhe havia por certo de partir o coração. Como se sentiria qualquer pai se os filhos procedessem de tal maneira para com ele? E como nos há de considerar nosso Pai Celeste quando duvidamos do amor que nos tem, esse amor que o levou a dar seu Filho unigênito, a fim de que pudéssemos viver? Todavia, quantos por ações, se não por palavras, estão dizendo: o Senhor não diz isto quanto a mim, talvez ame a outros, mas a mim não. Tudo isso prejudica a vossa própria alma. Os anjos estão atentos para ouvir a espécie do testemunho que estáis dando ao mundo quanto a vosso divino Mestre. Que a vossa conversação tenha por objeto aquele que vive para interceder por vós perante o Pai. Ao pegardes na mão de um amigo, esteja em vossos lábios e coração um louvor a Deus. Isso há de atrair seus pensamentos para Jesus. Todos passam por provações,
por desgostos duros de suportar, por tentações difíceis de resistir. Não conteis vossas aflições a vossos semelhantes, também mortais, mas levai tudo a Jesus em oração. Tomai como regra nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. Está em vós fazer muito para iluminar a existência de outros, para lhes fortalecer os esforços mediante palavras de esperança e santa alegria. Disse muitas vezes que Jesus chorou, mas jamais foi visto a sorrir. Nosso Salvador foi efetivamente um varão de dores, experimentado nos trabalhos, pois abriu o coração a todos os sofrimentos humanos. Mas, se bem que sua vida fosse cheia de abnegação e ensombrada por dores e cuidados, seu espírito não se abatia. Sua fisionomia não apresentava a expressão do desgosto ou do descontentamento, mas sempre de inalterável serenidade. Seu coração era uma fonte de vida e onde quer que fosse, levava descanso, paz e contentamento e alegria. Cristo não veio para ser servido, mas para servir. E uma vez que seu amor nos domine o coração, havemos de seguir-lhe o exemplo. Enquanto deixarmos predominar na lembrança os atos desagradáveis e injustos de outros, parecer-nos impossível amá-los como Cristo nos ama. Se, porém, nossos pensamentos se fixam no extraordinário amor e piedade de Cristo para conosco, esse mesmo Espírito irradiará de nós para os nossos semelhantes. Cumpre-nos amar e respeitar uns aos outros, não obstante as faltas e imperfeições que não podemos, malgrado nosso, deixar de notar neles. Necessitamos cultivar a humildade e a desconfiança de nós mesmos, bem como a paciente benevolência para com as faltas do próximo. Cada dia tem suas preocupações, seus cuidados e perplexidades, e ao encontrarmos uns com os outros, como nos sentimos inclinados a falar de nossas dificuldades e provações. Damos lugar a tantas aflições emprestadas, condescendemos com tantos temores, damos expressão a um tal fardo de ansiedades que se poderia supor que não possuímos um Salvador compassivo e amante, pronto a ouvir todas as nossas petições e a ser-nos um auxílio bem presente em todas as nossas necessidades. Acaso fazemos bem em ser assim incrédulos? Porque havíamos de ser ingratos e desconfiados. Jesus é nosso amigo. Todo o céu se acha interessado em nosso bem-estar. Não devemos permitir que as perplexidades e cuidados diários nos aflijam a mente e nos turbem o semblante. No Sermão do Monte, Cristo ensinou aos discípulos preciosas lições quanto à necessidade de confiar em Deus. O Salvador apontou a seus seguidores as aves do céu, modulando suas canções de louvor, livres de cuidados, pois não semeiam nem cegam. E, no entanto, o grande Pai lhes supre as necessidades. Pergunta o Salvador: não tendes vós muito mais valor do que elas? Não há de o autor de nosso ser, o conservador de nossa existência, aquele que nos formou à sua própria e divina imagem, não há de ele prover as nossas necessidades, se tão somente nele confiarmos? Cristo apresentou a seus discípulos as flores do campo, crescendo profusamente, resplandecendo na singela beleza com que o Pai Celeste as dotou, como testemunho de seu amor aos homens. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Se Deus, o divino artista, dá as singelas flores que num dia perecem, suas suaves e variadas cores, quão maior não será o cuidado por ele dedicado aos que foram criados à sua própria imagem? A felicidade que se busca por motivos egoístas, fora do caminho do dever, é volúvel, caprichosa e transitória. Dissipa-se, deixando na alma uma sensação de isolamento e pesar. No serviço de Deus, porém, há satisfação e alegria. O cristão não tem de andar por veredas incertas, não é abandonado a vãos desgostos e decepções. Ainda que não nos sejam dados os prazeres desta vida, podemos, não obstante, sentir-nos felizes por esperar a vida por vir. Mas, mesmo aqui, podem os cristãos fruir a alegria da comunhão com Cristo. É-lhes dado possuir a luz do seu amor, o perpétuo conforto de sua presença. Cada passo da vida nos pode levar mais perto de Jesus, pode nos trazer uma mais profunda experiência do seu amor, conduzindo-nos um passo mais próximo do bendito lar de paz. Não rejeitemos, pois, nossa confiança, mas tenhamos firme certeza, mais firme que nunca. Até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará até o fim. Conservemos sempre vivas na memória todas as ternas misericórdias que Deus tem tido para conosco, as lágrimas por Ele enxugadas, as dores que suavizou, as ansiedades que desvaneceu, os temores que dissipou, as necessidades que supriu, as bênçãos que concedeu, e fortalecemo-nos assim para tudo quanto nos aguarda no restante de nossa peregrinação. Não podemos senão esperar novas perplexidades na luta que está para vir, mas podemos fixar a vista no passado, da mesma maneira que no futuro, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. As provações não excederão as forças que nos serão dadas para suportar. Empreendamos, pois, nossa tarefa onde quer que a encontremos, crendo que seja o que for que sobrevier, ser-nos-á concedida a força proporcional à provação. E afinal, abrir-se-ão as portas do céu para dar entrada aos filhos de Deus, e dos lábios do Rei da Glória brotarão as palavras que lhe soarão aos ouvidos, qual música inefável. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então os remidos receberão as boas-vindas, as moradas que Jesus lhes está preparando. Em vista da gloriosa herança que lhe poderá pertencer, que dará o homem em recompensa de sua alma. Ainda que seja pobre, possui todavia em si mesmo uma riqueza e uma dignidade que o mundo não pode conceder. A alma redimida e purificada do pecado, com todas as suas nobres faculdades consagradas ao serviço de Deus, é de inexcedível valor, e há alegria no céu, na presença de Deus e dos santos anjos sobre uma alma resgatada. Alegria que se exprime em cânticos de santo triunfo.